この世には断りのつながりがある。この私を追撃する行為は必ず災いの痛手となってその後に帰っていく。移籍しなければそれで無事で幸せに過ごせたのだ。Wonder of You。 Foda-se! Bem, hoje talvez muita gente nem ligue pra esse vídeo, porque eu tô falando de um personagem que, bem, é bem menosprezado pela maioria das pessoas. O vilão principal da parte 8 de Jojo, Wonder of You. Cala a boca! Brincadeira, na verdade é o Toruma, muita gente acaba esquecendo disso. Ao meu ver, um personagem, um stand muito subestimado, sendo bem sincero, que devia, inclusive, mais gente falar sobre ele. Eu não vejo muita gente falando sobre eles. Eles têm conceitos muito legais e ele é um vilão bem feito, inclusive. Claro, subestimado não significa que ele seja lindo, perfeito, maravilhoso. Eu não acho que ele não tá nem perto de um Kira, ou um Pucci, ou um Valentine, acaba não se destacando tanto quanto eles, ou até mesmo com outros vilões que tiveram mais tempo de tela. Mas ele é um ótimo vilão e um ótimo antagonista, ao meu ver. Vocês vão entender logo logo. Hoje vamos falar da sua vida e do seu fim também, e obviamente do seu stand. Pô, é Jojo, a gente tem que falar de stand. Vai tomar no seu cu! Bom, assim, o Wonder of You é muito forte. É um stand que caso você persiga ele, vai jogar calamidade em você. E assim, sabe, tipo assim, é muito forte, sabe? Tipo, vai acontecer um azar muito louco com você e explode tudo. Será que se eu dormir com esse moleque ele cala a boca? Mas pra quem esqueceu do contexto de JoJolion, vocês lembram mais ou menos qual é a ideia da parte 8 de Jojo? JoJolion é uma parte sobre se encontrar, se você parar pra pensar, e sobre família. Uma história muito família que o Vin Diesel apoiaria. Tanto que tem membro da família caindo no soco a cada 5 segundos. Mas esses aspectos são todos incorporados nos objetivos dos personagens. Os personagens da parte 8 são muito humanos. Eu acho que junto com a parte 7, são os personagens mais humanos de Jojo até então. Eles têm falhas, têm problemas, fazem coisas ruins muitas vezes. Mas muitas vezes é em prol de alguém que eles amam, ou até mesmo por um objetivo que eles consideram muito maior que eles mesmos. Pode ser tanto pela fé, quanto nesse caso aqui pela família. Jobim é um dos melhores exemplos. O tanto de cagada que esse homem faz durante a parte, unicamente para quebrar a maldição da sua família, não tá escrito. Ou até mesmo o nosso querido Josuke Higashikata, que bem, agora entraremos em spoilers pesados daqui em diante no vídeo todo, né? Você está avisado. Mas o nosso Josuke Higashikata é a fusão de duas pessoas, um deles sendo um Joestar, por isso que ele tem a metade Joestar dele. Tudo aconteceu por causa da criação da nova Hokakaka, e no final das contas ele acabou se tornando esse novo ser que não é nada específico, ele é algo novo. Esse é o papel dele também nessa parte, se encontrar. E um dos seus momentos de catarse dessa parte é o momento que ele é salvo por uma das suas mães, a Holy Joestar, mas é nesse momento que ele realmente entende seu lugar no mundo. Ele é o filho dela, e no final ele quer salvar ela a todo custo. Ele entende o seu lugar e ele quer essa fruta para salvar sua mãe. Mas temos duas vias, né? O grupo do Jobim, que quer também a fruta. Nós temos a linha de frente do Josuke e temos uma terceira. E esses sim são dos humanos de rocha, principalmente aquele que tá acima de todos eles, Toru. Toru atua como um médico residente, né? E parece um jovem de boa, bem com a vida, que gosta de escutar música, umas músicas que eu admito que eu mesmo gosto de escutar. Parece ser um moleque bem descolado japonês, pelo menos é isso que aparenta inicialmente. Os humanos de rocha nessa parte são uma raça, entre aspas, oposta à humanidade. Em JoJolion tem muito do aspecto religioso muito forte que a parte 7 também tem, mas de outro ponto de vista, e isso é colocado em xeque na reta final. Enquanto nós, seres humanos, e na verdade todos os animais, somos feitos na base de carbono, porém, os humanos de rocha e todos os seres vivos à base de rocha são a base de silício, é completamente oposto ao carbono que você para pensar. E até mesmo existe uma discussão com o narrador, se aquilo ali é bem ou mal, ou se é luz ou trevas. E do ponto de vista do narrador, não é bem isso. É como se esses seres estivessem no banco reserva. Quando tudo der errado nesse mundo, ainda tem um plano B para essas criaturas à base de silício. E esse é o papel desses seres. Eles estão aqui simplesmente esperando a vez deles, quando tudo der errado. Tudo isso é muito ligado à questão do Criador. E quando estamos dizendo Criador, estamos falando Deus mesmo, gente, na lata mesmo. E tudo isso tem um propósito. E quando eu digo tudo isso tem um propósito, não estou falando só dos humanos de pedra, eu tô falando de tudo. Tanto que as páginas do mangá ligam a gente a diversos fatores ligados ao destino em Jojo e a outras forças. A
máscara de pedra, a flecha dos stands, as palmas do diabo lá da parte 7, o chão de Morio e até mesmo esses seres. Tudo isso vindo diretamente com uma criação do divino, inclusive a calamidade. Calamidade é uma força, não pode ser tocada ou sequer vista, mas você pode sentir ela de uma forma bem perigosa. E tudo isso é representado no próprio Toru. Ele seria tipo o Superman dos humanos de pedra, o exemplar perfeito daquela espécie, o melhor possível. A rocha acima de todas as outras rochas. Esse é o Toru. E obviamente, por ser o exemplar perfeito, ele não poderia estar atrás com um stand que não fosse também perfeito. おや、ご存知なのか？この私を攻撃して触れるなどということは。Wonder of You é o seu stand, em referência à música do Elvis, Wonder of You. Eu vi várias discussões, fui pesquisar bastante sobre essa música e a letra dele é bem irônica, inclusive, quando tu vai comparar com o stand, fala sobre uma mulher amada que você ama acima de tudo. É a maravilha que ela é, no final das contas. Entendeu a piadinha? A maravilha que ela é. Tá, você entendeu. Nossa, que bosta! Mas justamente fala sobre essa mulher que é importante pra ele acima de todas as outras, para o Elvis em específico. Existem algumas músicas que o Elvis participou da composição, não são todas, mas eu vi algumas discussões sobre isso, pois existem algumas músicas que acreditam serem direcionadas com uma homenagem à sua falecida mãe, que era uma das pessoas que ele mais amava do mundo, e a outras, a sua filha. E bem, Wonder of You é uma delas, inclusive. Eu vi muita gente discutindo, só que eu não cheguei a uma conclusão. Tinha gente que falava que não tinha nada a ver, e tinha gente falando que, ah não, é verdade. E eu não achei quase nada sobre o Elvis, especificamente sobre Wonder of You. Sério, eu vi até o meu pai falando que era sobre a filha dele, mas aí eu vi um amigo dele falando que não, era pra mãe dele. Puta merda, ou estou errado, porque tem outra música também que é referente à mãe do Elvis, pra vocês terem uma ideia. É foda, né? Tá difícil. Mas, se realmente tiver certo essas hipóteses, isso combina perfeitamente com o próprio Toru. Busca tanto amor, busca tanto idealizar algo ou uma mulher e no final das contas ele não consegue entender o que é esse aspecto, o que é amor. 元彼です。 Toru conversa várias vezes com a Yasuho, sua ex-namorada na obra, sobre amor, o quanto ele ama ela e como ele queria que os dois voltassem. Ele tava sentindo saudade dela, mas ela não parecia estar muito confortável com isso, principalmente com alguns deboches que faz com ele. Diferente dos outros humanos de pedra que aparecem nessa parte, que até consegue fingir bem que são seres humanos, sempre tem uma coisinha que dedura eles. O Toru, nem tanto, ele realmente parece um molequinho descolado, que é muito bom nos dedos, de acordo com ele, e só isso, um personagem que talvez seja importante, mas a gente não sabe quão importante seria na história. E ele é simplesmente o usuário dessa porrinha aqui, Wonder of You. E seu objetivo com a nova Rokakaka é simplesmente ganhar dinheiro. Todo o seu projeto em cima dessas frutas e os experimentos que ele fez no hospital, completamente antiético, mas pra ele, foda-se, ética não é uma coisa que existe no vocabulário deles, e eu tô falando no sentido literal mesmo. Tudo em prol de ganhar dinheiro, tudo pela ascensão do povo de pedra. Mas não entenda errado, não é como se eles fossem um grupo forte, etc. Um povo que se une. Nós somos uma espécie que vive em sociedade, assim como formigas e abelhas. Esses seres de rocha, não. Na verdade, eles não fazem isso, não. É muito raro eles se unirem como um grupo, e geralmente em prol de algo que eles vão ganhar todos juntos, né? No final das contas. Eles não têm amor, fraternidade, eles não ligam de verdade pra isso. E o Toru não é diferente. Mesmo que na obra ele seja o que melhor finja que ame alguém, ou pelo menos tenta mentir pra si mesmo que ele ama uma pessoa, ele não consegue. E ele nunca vai conseguir amar alguém de verdade. Ele é um ser frio que tá disposto a fazer tudo por dinheiro. Pra ele é o certo, e ele não vê nenhuma importância nessas ligações familiares. Por isso que ele tá cagando completamente. Não é nem necessariamente porque ele é a pessoa mais maléfica do mundo. Ele simplesmente tem apatia completa para essas pessoas. Ele não compreende esses sentimentos que os seres humanos têm. Até mesmo alguns de raiva e outras coisas do tipo. Ele não entende exatamente. Isso faz muito sentido. Até mesmo quando a gente falou que é uma forma de vida oposta aos dos seres humanos, a toda a vida de carbono na Terra. E o Toru seria, inclusive, de acordo com ele, a rocha acima de todas as rochas. Então faz sentido ele estar num pedestal tão grande. E eles vivem bem mais do que um ser humano normal, gente, tá? O próprio mangá deixa bem claro. Existe até uma piadinha aqui. Ó, se tiver um mangaka que parece que não envelhece muito, provavelmente ele é um humano de rocha. E assim ele começa a entrar em ação nessa parte, simplesmente fazendo seus experimentos e ficando de olho nos Higashicatas pra pegar a nova Rokakaka.
Enquanto isso, vai todo mundo indo atrás do cirurgião-chefe do hospital de Morio. E assim, meus amigos, esse cara aqui não existe, pelo menos não mais. O tal senhorzinho aí de 89 anos não passa do Wonder of You, stand do Toru, que é muito quebrado. Eu não falei até agora do poder do Wonder of You, mas caso você não saiba, ele pode praticamente spawnar em qualquer lugar, porque ele é um stand automático. Qualquer pessoa que vá perseguir o Toru ou o próprio médico, ele spawna no lado e joga a calamidade em você. Ele também consegue brincar com ilusões e aparece até para pessoas que não têm stand, o que é bem estranho, é bem raro a gente ver isso, pra ser sincero. E ele ainda consegue manipular essas ilusões, muitas vezes se parecendo com um idosinho inocente que trabalha no hospital, quando na verdade ele é só um stand programado pelo próprio Toru. E o que seria essa calamidade? Como falei, uma força semelhante ao azar. Toda vez que você vai perseguir o Toru, você é afetado e entra no fluxo da calamidade, e geralmente acontece algo muito ruim com você, muito ruim mesmo. Mas não entenda como se fosse um azar normal não, tipo, vai cair uma prateleira na minha cabeça. Não, a prateleira vai estar com o peso de um Celta rebaixado e vai esmagar teu crânio. É nesse nível que estão falando. Coisas simples como a lógica são completamente afetadas pelo fluxo da calamidade. Na verdade, parece que a lógica não existe para quem domina essa habilidade. Folhas cortam como se fossem lâminas, chuva atravessa como se fossem várias facas caindo do céu, literalmente chovendo canivete. Você tenta atirar nele, mas você sempre erra e logo em seguida alguma coisa acontece com você, tipo, sei lá, a arma estoura na tua cara, alguma coisa do tipo. A calamidade nunca vai deixar você chegar perto do Toru. E quanto mais você chega perto do Toru, maior é o nível da calamidade. Então você nunca vai conseguir, sinceramente, tocar ou acertar ele. Nada nesse mundo pode passar por cima do Wonder of You. Na minha opinião, esse é um dos stands mais assustadores de Jojo até então. É um stand com design foda, com uma voz foda no jogo Jojo All Stars Battle, com um poder assustador. Todas as cenas de Jojo onde ele aparece, sinceramente, lembra um filme de terror. Lembra um mangá de terror, na real. Realmente dá agonia ver ele passando pelos locais e matando várias pessoas simplesmente pela sua mera presença. É um stand completamente desbalanceado, principalmente porque não tem nenhum upgrade diferente de um V4 Seal of Train ou de um Made in Heaven, que são stands que evoluíram, né? O Toru faz bom proveito da sua habilidade e deixa todo mundo ocupado com o Wonder of You, enquanto ele vai fazendo seus experimentos, como eu falei antes, tudo em prol de dinheiro, o que até então parece um objetivo tão fraco. A ascensão dos homens pedra, dinheiro, apenas isso. Esse vilão não almeja algo maior, ele não almeja salvar a humanidade ou até mesmo salvar a sua nação, não, nem isso, é simplesmente dinheiro e ideias. Como ele mesmo fala, tudo é formado de ideias e que se você demorar muito elas acabam se perdendo. Ele também fala um pouco sobre isso, sobre invenções com a Yasuho, e você nota que ele é uma pessoa extremamente inteligente. Ok, e o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu já falei das habilidades dele, ele te coloca no fluxo da calamidade, e eu falei que ele é um cara muito frio, que paga de ser humano, mas realmente só paga, ele não tem nada de humano, nem os seus sentimentos são reais. A relação que ele tem com a Yasuho é mais tóxica do que qualquer outra coisa. Ele só vai até ela quando ele tem alguma necessidade, sobre ideias, como ele mesmo falou, e até sobre o stand dela, como a gente viu quando ela é mais nova. Então, o que esse cara tem de tão interessante? Ao meu ver, o Toru, o que ele tem de mais interessante é o contraste que o Araki faz entre ele e os personagens principais dessa parte. Porque, como eu falei, eles são uma antítese completa um do outro. Um cara sem aspecto humano que luta por um motivo completamente vazio, e outros seres humanos falhos que lutam pelas pessoas que ele ama. E vocês lembram quais são as coisas que realmente causaram a ruína dele nessa altura do campeonato? Uma mãe protegendo seu filho, e esse filho foi uma das razões da sua derrota, e a outra foi uma mãe utilizando do seu neto também e do ramo da Hokakaka para derrotar ele. Notaram que são duas mães? Isso não é uma coincidência por parte do Araki. Não, não é. Principalmente quando você analisa o passado do Toru. Ele não tem um backstory extremamente triste e depressivo como outros personagens. Apenas mostra a origem da espécie dele como um todo. As mulheres dessa espécie geralmente não têm afeto nenhum pelos seus filhos. Na verdade, elas praticamente não têm nenhum aspecto de amor maternal. Elas simplesmente vão lá, engravidam, dão à luz em alguns poucos meses e deixam lá um bebezinho pequeno de alguns milímetros dentro de um tronco seco. E essa parte de deixar dentro do tronco seco é o mais próximo que a gente pode dizer de amor materno. É a única coisa que depois disso eles estão por conta própria. Porque se não tivesse no tronco seco, provavelmente outro animal viria e comeria muito rápido. Mas nesse caso, os primeiros animais que chegam são insetos.
Alguns desses insetos vão acabar levando ele pra dentro da colônia, lá ele irá se alimentar e crescer forte e saudável. No caso do toru, geralmente o que mais acontece são de vespas. Elas tentam atacar o bebê, mas os bebês acabam se defendendo e grudando nessas vespas, até eles voltarem pra colmeia, onde eles vão lá parasitar na rainha e ficar agarrado nelas em posição fetal. Depois que eles completam 18 anos, eles crescem subitamente e destrói tudo que tá lá dentro, inclusive a própria rainha. Lembrando que durante esse período vão trocando várias gerações, então ele vai parasitando durante diversas rainhas. E não ironicamente, isso é o mais próximo de uma mãe pro toru, é o mais próximo de amor materno pra ele. Logo isso vai ficar bem claro pra vocês, eu não tô nem zoando. E eu sei, isso foi extremamente bizarro, mas tem bizarro no nome. Tudo que eu falei até agora reflete na personalidade conturbada e fria do toru até então. Ele não se importaria nem de sacrificar a própria Yasuho, que ele dizia amar muito para alcançar seu objetivo. Para ele, essa Hokakaka que faz essa troca equivalente perfeita é muito melhor que qualquer outra coisa. É muito mais importante. É praticamente um presente dos céus. Este é o grande propósito do toru. E aí vem o meu mano Josuke Higashikata. Diferente do toru, ele não tem um propósito inicialmente. E isso que é interessante. Ele nem deveria existir. Ele apenas está aí por causa do amor de duas pessoas para tentar salvar uma única mãe. E é isso que acontece. Ele é uma anomalia. Ele não devia estar aí de jeito nenhum. E por isso mesmo que nós temos Go Beyond contra Wonder of You. Lembra, nada nesse mundo pode chegar até o Wonder of You. Afinal de contas, a calamidade sempre vai desviar de alguma forma e você será acertado por ela. Sei lá, de novo, vai cair uma turbina de avião na tua cabeça e você vai explodir, alguma coisa do tipo. Mas aqui acontece uma coisa diferente. Josuke consegue criar um projétil imaginário. Após o sacrifício do Amezuko, ele acaba dizendo que as bolhas do Josuke não são exatamente bolhas, e sim linhas extremamente finas que acabam rotacionando. E se ele conseguisse controlar a explosão interna delas, vindo do stand do Killer Queen, e rotacionar elas com spin, ela chegaria a um ponto que elas seriam praticamente projéteis imaginários, porque elas são tão finas que quando elas vão rodando, elas praticamente não existem. Resumidamente é isso, Go Beyond, mas a explicação é muito maior, principalmente em relação ao spin. Mas o que importa é que esse projétil não existe praticamente, e ele poderia acertar o Wonder of You. O problema é que o Josuke não consegue mirar. Não, é sério, o negócio é praticamente uma roleta russa. Então a união dos stands da Yasuho e do Josuke juntos conseguem acertar certinho uma bolha no próprio toru, fazendo ele ser jogado pra longe e ele não conseguiu pegar o ramo da Hokakaka. E agora sim a gente pode destrinchar um pouquinho melhor o toru. Todos os aspectos que eu falei, simbolismos que tem Jojono, vai por mim. Jojono tem simbolismo pra caramba. Até mesmo quando você para pensar que o Araki se inspirou em tsunamis e terremotos que rolaram no Japão na mesma época, como uma forma de calamidade. Exatamente igual desse cara aqui. O quão simbólico é tudo isso que acontece. Algo que seria teoricamente divino, impossível de ser ultrapassado, sendo acertado por algo que nem sequer deveria existir. E a partir daqui ele tenta usar o último Hokakaka para fazer uma troca equivalente com a Yasuho. Ele quer sobreviver a todo custo e dane-se se isso vai levar a vida da Yasuho. Ele não tá nem aí, ele só quer sobreviver logo para ele poder fazer os projetos dele. Mas quem acaba chegando é a matriarca da família Higashikata. Lembra que eu falei que duas mães foram responsáveis pelo fim desse cara? E aqui tá a segunda parte. Uma salvou aquele que tem um poder que justamente derrotaria ele. E simplesmente a outra alcança o objetivo do seu falecido filho, Jobin, quebrando a maldição da família Higashikata. Ela simplesmente sacrifica todo o ramo da Hokakaka para fazer essa troca equivalente por parte do seu neto. Então tudo acaba sendo passado pelo toru. Ele fica em choque. Antes de tudo isso acontecer, ele faz uma explicação. Lembra que eu falei que ele se diz ser a pedra acima de todas as pedras? Existe mais uma informação. Lá no topo, ela é inalcançável. Ela apenas existe acima de todas as outras e apenas pode enxergar a partir dali sonhos e memórias. Mas diferente dessa pedra, todas as outras abaixo dele, se elas desaparecerem, elas vão criar um buraco. Elas vão ficar faltando. Mas a que tá no topo, se ela sumir, tudo isso em volta também desaparece. Não estará ninguém lá pra ver e não existirão mais esses sonhos e memórias em volta dessa rocha. O que ele tá querendo dizer com tudo isso é simplesmente que se ele sumir nesse momento, tudo sumirá com ele. As pesquisas da Hokakaka, as informações, tudo que ele construiu até então vai desaparecer. E pra vocês verem quão conturbada é a mente do toru nessa altura do campeonato. Pra ele o mais importante é a Hokakaka. É algo que poderia transcender a natureza como um todo. Ele não tá nem aí nesse momento pra nada. Ele só fala que se ele desaparecer e se essa fruta desaparecer, não vai sobrar mais nada. Isso porque ele é inalcançável. Isso também está presente no seu stand.
nada pode chegar até o Wonder of You, nada que exista nesse mundo. Isso vale tanto fisicamente quanto emocionalmente pro próprio Toru. Ele nunca vai conseguir se relacionar com outra pessoa, e nem com outro humano de rocha, porque ele até já matou o aliado dele por causa do próprio poder. E por isso mesmo que se ele desaparecer agora, ninguém vai lembrar dele, ele não vai deixar rastro nenhum. E ele ainda tenta convencer ela, mas não consegue. Você está falando nesse exato momento com uma mãe enfurecida que acabou de perder seu filho e está quase perdendo seu neto. Você acha que ela vai escutar essa baboseira toda? Achou errado, otário? お願いだ。死にたくない。君だけだよ。僕を助けてくれ。なあ、君が子供の頃からずっと仲良しだったじゃないか。このクソ女をさっさと取れやがれ。 É engraçado que até nos seus últimos momentos o Toru não entende ainda o erro dele, não entende o peso de suas ações. Ele ainda implora pra Yasuho ajudar ele, pra matar aquela mulher, porque afinal de contas, eles são amigos e ele é o ex dela também. Por que você não faz nada? Você não deveria? Cadê a compaixão dos seres humanos em si? A espécie deles nunca vai conseguir socializar com a nossa, e não porque existe um certo ou errado. Isso tá mais pra um yin e um yang. Onde existe o bem, existirá um pouco do mal. E aonde existe o mal, existirá também um pouco do bem. Não existe um certo nessa relação entre os dois. Eles são só seres que nunca vão se compreender e por isso que ele desaparece dessa forma. O Toru tentou, vamos dizer, ele tentou de tudo que é forma compreender o ser humano e nunca conseguiu. E o mais próximo que ele teve de uma figura materna foi uma vespa. Tanto que no final da sua vida, a última coisa que ele enxerga é uma vespa voando. E ele se pergunta se aquilo é um sonho, mas na verdade é só uma memória. E simplesmente é aqui que o personagem do Toru acaba. Mas não esse vídeo, pois tem mais coisa ainda pra falar, mas antes eu quero agradecer aos membros do canal, eles são muito foda e ganham vídeos antecipadamente e alguns vídeos exclusivos também. Se puder, se torne membro que você vai me ajudar muito, tudo bem? E se não puder, deixa o like, se inscreve aí, compartilha o vídeo porque esse tipo de conteúdo dá trabalho. Como eu falei, esse é o fim do Toru no mangá, mas não em si da história, e ainda assim consegue acrescentar mais esse personagem. Quando eu tô dizendo que o Toru é um vilão subestimado, eu não tô dizendo que ele é um vilão perfeito. Eu acho que o Araki poderia ter introduzido ele mais cedo na história, pra ele ter não só mais camadas, mas até pra ser um personagem cuja revelação dele ser o vilão final fosse mais impactante. Porque vamos ser sinceros, Toru apareceu muito pouco antes disso. E as frases mais importantes dele, as frases que faz mais você compreender ele, estão em momentos muito avulsos, porque ele apareceu muito pouco e a gente não tava ligando pra ele. Sério, na minha primeira leitura de JoJolion, eu passei batido por muitas dessas coisas. Claro, outras coisas eu entendi logo de cara, mas eu meio que ignorei porque ele chegou muito tarde. Mas na segunda releitura de JoJolion, realmente a minha visão sobre esse personagem mudou um pouco. Claro, de novo, ainda acho que ele poderia ser melhor, mas ele é praticamente o antagonista perfeito para essa parte, de certa forma. Pelo menos a sua construção, o aspecto de falta de humanidade dele. Porque, de novo, JoJolion é a parte mais família de Jojo. São os personagens em comparação, assim como na parte 7, mais humanos. Eles são falhos, assim como nós. E cometem até coisas absurdas pelas pessoas que ele amam. Mas o Toru não se encaixa nisso. Dá pra ver que ele procura amor, ele procura esse sentimento. Mas ele nunca encontrou, nem até o final da vida dele. Ele nunca entendeu de verdade a Yasuho e os sentimentos dela. Ele nunca vai entender o que a mãe do Higashikata queria. A mulher morreu pelo neto dela, pra libertar a família dela. Essa foi a última coisa que ela fez, porque ela foi afetada de qualquer jeito pela calamidade. E a última coisa que ela pensa é na sua própria família. A última coisa que vê a mente do Toru quando ele tava morrendo é de uma vez. Talvez mostrando que ali no fundo tinha algum aspecto ainda de amor. Mas o que mais chegava lá perto é uma vespa. Mas acho que vocês estão entendendo meu ponto. Tanto a construção do Wonder of You quanto do Toru durante essa parte é muito bem feita. Um ser inalcançável que você nunca pode chegar perto. Nada nesse mundo pode chegar. O Toru, o fato que ele não consegue se encontrar com nenhum outro ser vivo. Nem mesmo com os da própria espécie ele consegue interagir direito. Como se ele estivesse acima e distante de todos os outros seres vivos do planeta como um todo. O fato que um protagonista que nem sequer deveria existir a essa altura do campeonato atira um projétil que não existe nele pra estourar a cara dele. E que no final foi ele que terminou com a Yasuho. Eu não acho que o Toru está perto, sei lá, de um Put, Valentine, um Yoshikage Kira, que pra mim são os melhores vilões de Jojo até hoje. É até difícil eu escolher um favorito nesse momento. Mas ao mesmo tempo eu acho que hoje em dia, relendo JoJo, ele é bem mais complexo do que parece. Os aspectos e os detalhes no stand dele, cada diálogo dele é importante, até os mais pequenos encaixam pra trama dele. A antítese da mais pura humanidade. E caso você não saiba, o próprio Araki falou que Jojo é uma obra
pra saudar a humanidade, os aspectos bons de um ser humano como um todo. E o Toru é o oposto disso, as implicações do divino, a oposição dele ao Josuke. Cara, tem tanto detalhe nesse personagem, tanta questão da natureza e da filosofia própria dele, que torna ele um personagem muito mais interessante, muito mais assustador do que parece. Diferente da maioria dos vilões de Jojo, ele tá simplesmente ali pra tentar sentir alguma coisa. Bem, pelo menos esse é o ponto de vista que eu tenho. Comenta embaixo o que você acha do Toru. Você mudou um pouquinho de opinião sobre esse personagem tão polêmico da parte 8? Comenta aí. Eu vou me despedindo. Na moralzinha, deixa o like, compartilha aí, senão o fluxo da calamidade vai até você. E você não vai querer isso.